Árbitro banido dos jogos do São Paulo, a notícia que a torcida queria. Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar também sobre o jogador aí voltando para reforçar o São Paulo. Vamos comentar também sobre o Lucas e o Bobagira que preocupa o São Paulo aí pro jogo de quinta-feira, eles que jogam hoje aí pela data FIFA. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Bom, e hoje, terça-feira, foi o dia do São Paulo aí, né, cara, apresentar aí o Santiago Longo, deu a entrevista aí, foi apresentado, ele que vai usar a camisa número 4 do São Paulo, tá? E o Santiago Longo, né, comentou aqui sobre alguns temas. Primeiro, ele fala aí sobre as características de jogo dele, né, porque, a grande maioria das pessoas não conhece ele, porque ele jogava no Belgrano aí da Argentina. Ele falou o seguinte sobre as características e o estilo de jogo dele, abre aspas. Sou o primeiro volante. Minhas características são recuperação de bola, intensidade, contagiar os companheiros e na hora de jogar ser sempre uma opção. Jogar para frente, sair jogando e tratar de contagiar os companheiros para dar opção na saída de bola. Sou um jogador que me considero inteligente e tento fazer todos que são meus pontos fortes. Fecha aspas para o Santiago Longo, tá? Aí ele comentando sobre as características de jogo dele. Aí ele comentou também, rapaz, sobre a questão aí, né, da vinda dele pro São Paulo, do Belgrano, que foi o único clube que ele jogou a vida dele inteira, né, é o primeiro clube que ele vai jogar aí fora do Belgrano, é o São Paulo, né, como se ele tivesse ido embora da casa dele aí, que é o Belgrano, e esse é o primeiro desafio aí dele longe de sua casa. Ele falou o seguinte, abre aspas, foram 12 anos no Belgrano, foi um clube muito importante, que me marcou e me ajudou a crescer como jogador e pessoa. Foi muito tempo lá. Tive ofertas e sempre priorizei seguir no clube. Porque para mim era muito importante jogar a Copa Sul-Americana. Quando apareceu o São Paulo, não hesitei um segundo. É um clube muito grande. Estava muito empolgado para assumir esse lindo desafio. Fecha aspas para o Santiago Longo, comentando aí, né, cara, sobre o Belgrano, onde ele jogou a vida dele inteira, e também sobre essa vinda para o São Paulo. Segundo ele, nem hesitou contra a possibilidade de vir para o São Paulo, tá bom? E ele falou que conversou com alguns jogadores aí, quando estava para vir para o São Paulo, abre aspas. Conversei com alguns atletas, antes de assinar com o São Paulo, principalmente com o Galopo, que é um amigo meu de infância. Conversei também com o Caleri e com o Alan Franco, fecha aspas. A gente já comentou um pouco sobre isso aqui, assim quando o Santiago Longo, o São Paulo fechou com o Santiago Longo, o UOL tinha feito uma matéria sobre isso, né, de que o Santiago Longo tinha sido vizinho do Galopo, né, quando eles moravam em Córdoba, na Argentina. Eles foram vizinhos já, são amigos, como o próprio Santiago Longo falou. E ele se comentou, ainda conversou com o Galopo e também com o Caleri e com o Alan Franco. Todos aí argentinos, né? Como é também o Santiago Longo. Então tá aí a entrevista, foi bem curtinha. Novo camisa 4 aí, primeiro volante do São Paulo. Vai ser muito importante aí na temporada, até porque só tem o Luiz Gustavo como primeiro volante. Agora também tem o Santiago Longo para ser uma opção. Lembrando que ele não pode jogar quinta-feira contra o Galo, porque não pode ser inscrito no meio dos dois jogos agora, né? Mas se São Paulo passar, ele pode ser inscrito para a semifinal aí contra Vasco ou Atlético Paranaense, mas para isso tem que passar. Porém, contra o Cruzeiro, que vai ser o jogo no domingo, lá no Mirão, ele já vai estar disponível e é bem provável que já esteja pelo menos no banco de reservas, até porque ele vinha jogando, tem atividade, ele não está meses sem jogar, não está parado, sem assistir um jogo, muito pelo contrário. Ele vem aí jogando, então já vai estar disponível para o jogo de domingo contra o Cruzeiro, tá bom? O São Paulo liberou cerca de 13 jogadores do Sub-20 que não pretendia, em um primeiro momento, utilizar no profissional. Eu já vim comentando com vocês aqui nas últimas semanas sobre essa reformulação geral que o São Paulo vem fazendo em Cotia, não só nos jogadores, mas também com profissionais também aí da preparação física, né? Scouts novos aí chegando e tudo mais. Olha só, 13 jogadores foram embora do São Paulo nesse período aí agora de reformulação. O Thales Vander, o Maioli, o João Miranda, o Paulberg, o Léo Silva, o Matheus Amaral, Enzo Boé, Rian Felipe, Matheus Zanella, Lucas Inácio, João Adriano, Nicolas Ferreira e Marcelo Alexandre, tá? Foram os 13 jogadores aí que deixaram
o São Paulo, né? Quase todos eles, o São Paulo ainda mantém um percentual sobre o jogador. Às vezes o jogador vinga, estoura em algum lugar, o São Paulo tem uma porcentagem sobre eles. Por exemplo, o que mais ficou pé da vida foi o Enzo Boé, que ele foi, o São Paulo tem a porcentagem dele, e ele foi pro Santos, aí, né, que é um rival do São Paulo, aí, não como Corinthians e Palmeiras, mas é um rival aí, que é o Santos, e a torcida ficou pé da vida. Mas é aquela questão, rapaz, tá passando por uma reformulação gigante, já comentamos aí o contexto sobre essa reformulação em alguns vídeos anteriores. E, cara, são jogadores aí que o São Paulo entende que não vai se aproveitar do profissional, né? Talvez não tenha nível para jogar no time profissional, e o São Paulo libera aí. A grande maioria deles acontece isso. Alguns são emprestados também e podem voltar aí depois, como é o Lucas Inácio, como é o Matheus Amaral que foi para a Ucrânia. Eles são emprestados e podem voltar aí. Podem não, vão voltar porque ainda são jogadores do São Paulo, tá bom? A gente tá nessa loucura aí, dessa situação do jogo São Paulo e Fluminense. São Paulo pediu oficialmente aí ontem a anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo no STJD, agora é oficial. E o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, se pronunciou logo após esse pedido oficial do São Paulo de anulação do jogo. Olha só. O presidente do Fluminense fala sobre pedido de anulação da partida, tá? Ele comentou o seguinte, abre aspas: o São Paulo não tem razão em seu pedido porque não houve qualquer erro de direito no caso em questão que justifique a anulação da partida. Aliás, não houve erro de direito, de fato, ou qualquer prejuízo ao São Paulo no referido lance, fecha aspas para o Mário Bittencourt, tá? Ele também acrescenta que para a anulação de uma partida por erro de direito é necessário a comprovação do erro, assim como a interferência direta no resultado, o que não ocorreu. Ô meu querido Mário Bittencourt, a gente sabe muito bem que é difícil ganhar do Fluminense no tribunal, né, no STJD, até porque o Fluminense no tapetão ele tem uma história já aí que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, sempre bom lembrar que o Mário Bittencourt, que é presidente do Fluminense, esse rapaz que era advogado do Fluminense, quando teve aquela bizarrice lá em 2013, acho que foi 2013, né, que do rebaixamento do Fluminense, que acabou caindo na Portuguesa e tudo mais. Ele que era o advogado do Fluminense, né? Ele foi um dos responsáveis por aquele tapetão do rebaixamento do Fluminense, o tapetão aí, o Fluminense, e o Mário Bittencourt conhece muito bem. Só que assim, cara, essa situação aqui de anular o jogo ou não, diverge muita gente aí sobre a anulação do jogo. Agora, ele falar que não teve qualquer erro de direito é até estúpido da parte dele falar uma coisa dessa, mas ele que é advogado, que é presidente do Fluminense, né? Porque houve um erro de direito. E a prova é clara, o Thiago Silva pega a mão na bola e o áudio do VAR comprova o que aconteceu no jogo, que o Zanovelli deu vantagem no lance. Ele fala, eu dei vantagem. Quando ele fala que ele deu vantagem, o jogo segue. Quando o Thiago Silva pegar a bola na mão, é falta pro São Paulo, o gol do Fluminense tem que ser anulado, entendeu? Então quando o árbitro fala que ele deu vantagem, é a confirmação do erro de direito, entendeu? Porque ele pegou a bola com a mão, o Thiago Silva, e o árbitro não marcou a falta, né? Mas enfim, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, acho muito difícil ter a anulação da partida, ainda mais contra o Fluminense, né? Ainda mais contra o Fluminense aí. Hoje tem Paraguai e Brasil aí, né, cara? Pelo jogo das eliminatórias. Graças a Deus as eliminatórias acabou. Hoje ninguém aguenta mais esses jogos insuportáveis de seleções aí. E já comentamos com vocês sobre a questão do Lucas e do Bobadilha. Eles que vão se enfrentar hoje aí, se jogarem, evidentemente. Comentamos já um pouquinho com vocês sobre a operação aí, Lucas, visando já o jogo de quinta-feira contra o Atlético, né? A gente vai comentar de novo sobre isso. Informação aí do GE. Operação Lucas Moura. O camisa 7 volta ao Brasil logo após a partida contra o Paraguai. Ele chega em São Paulo por volta das 2 horas da madrugada de quarta-feira, se reapresenta no CT da Barra Funda para uma avaliação física. Dependendo das condições físicas, pode treinar com os companheiros. A programação de atividade será ajustada de acordo com o tempo do jogo contra o Paraguai. Se jogar pouco contra o Paraguai, deve treinar na quarta com o grupo. Ele vai chegar 2 horas da manhã de quarta-feira, vai ter uma avaliação dele, e se ele tiver jogado pouco ou não tiver jogado, ele vai treinar na quarta-feira de manhã, né, que é amanhã, quarta-feira, treina de manhã, e vai viajar para BH junto com o São Paulo. São Paulo viaja amanhã, logo depois do treino, né? Então vai ter um treino aí para o São Paulo, quando o Lucas já tiver voltado, mas vai depender da condição física. Por se ele jogar muito tempo,
A nossa sorte é que o Lucas não é titular, porque se ele fosse titular, cara, é quase impossível de jogar contra o Galo. Por exemplo, Bobadilha é titular da seleção do Paraguai. Se ele jogar como titular hoje, ele não tem a menor condição de jogar contra o Galo na quinta-feira em BH, né? Porque ele é titular do São Paulo. A questão do Lucas é porque ele é reserva, né? Pode ser que ele entre poucos minutos e pode ser que ele nem entre, né? Então essa é a situação do Lucas, ele chega 2 horas da manhã. Agora, o Bobadilha já é outra parada, né, em todos os aspectos. Primeiro que ele é titular da seleção e também tem a questão que ele sentiu no último jogo aí da seleção do Paraguai. Tá a informação do Globoesporte.com. O São Paulo está confiante em poder contar com o volante Bobadilha no jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. O jogador teve um desconforto muscular no empate por 0-0 do Paraguai contra o Uruguai na última sexta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas não deve ser problema para o São Paulo. Nos últimos dias, a Associação Paraguaia de Futebol tranquilizou o São Paulo. Havia um temor inicial de que Bobadilha tivesse sofrido uma contratura na panturrilha, mas a hipótese, por enquanto, foi descartada. O entendimento do São Paulo também é que a permanência de Bobadilha com a seleção paraguaia indica que o volante está bem. O Paraguai será adversário do Brasil nesta terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Quando ele sentiu aí, o papo é que ele tinha tido uma contratura, aí preocupou todo mundo. Aí tem 2 pontos. Primeiro, ele não foi cortado. Quando o jogador não é cortado é um sinal bom, né? Porque quando o jogador tem uma lesão, não tem chance de jogar, geralmente ele já é cortado aí logo da seleção, como não foi o caso. E segundo o GE, né, cara, a seleção paraguaia, a federação da seleção paraguaia tranquilizou o São Paulo, né, dizendo que não foi uma contratura, né? Pelo menos por enquanto eles descartaram essa contratura aí. Aí fica a questão, aquele negócio. Ele vai jogar hoje como titular ou como reserva? Porque se ele for reserva, entrar no final do jogo, jogar pouco, ele deve ter condição de jogar quinta. Se ele for titular, cara, ele não vai jogar quinta, cara. Se ele for titular hoje, ele não vai jogar na quinta-feira. Entendeu? Não vai. Não tem condição nenhuma o cara jogar na terça-feira, 9h30, aí como titular, e na quinta-feira o cara jogar, né, cara, contra o Atlético Mineiro em BH. Não tem condição alguma. Tá? Não tem condição alguma, e vamos ver aí, torcer para os dois, tanto o Lucas quanto o Bobadilha, jogar o mínimo possível aí nesse jogo de hoje contra a seleção brasileira, né? No caso o Bobadilha jogar contra a seleção brasileira e o Lucas jogar contra a seleção do Paraguai, né? Enfim, cara, torcer para que ninguém tenha um problema, porque quinta-feira vamos ter um jogo muito importante, é uma decisão. E os dois são importantes. Sei que tem gente que pega no pé do Bobadilha, mas ele é importante como quase todos os jogadores, ainda mais que o Bobadilha vira titular do São Paulo com as lesões aí, né? Bom, vamos avançando agora e ele tá de volta, rapaziada. Ele tá de volta, informação aí do Alexander Vieira. Orejuela está treinando no CT da Barra Funda com os demais companheiros. Situação semelhante à do Jackson Mendes. A comissão técnica não tem o atleta nos planos, mas o colombiano sonha com uma chance. Olha aí, rapaz, Orejuela de volta aí pro CT do São Paulo. Ele estava no Independente Medellín, né? Acabou que não foi comprado, voltou do empréstimo aí e já está na Barra Funda treinando com todo o elenco do São Paulo. Quem estava com saudade do Orejuela? Pois é, ele está de volta. Como já é a mesma situação do Jackson Mendes, tá completamente fora dos planos do Beldia, mas ele espera uma oportunidade. Acho que é um jogador que, assim, sinceramente, acho que nunca mais o Orejuela vai jogar pelo São Paulo. Aí, cara, assim, vai ficar treinando até arrumar um clube ou vai ficar treinando até ir embora no final do ano. Se eu não me engano, o contrato dele acaba, eu não sei se acaba esse ano, 2024 ou 2025. Depois vou buscar essa informação e a gente comenta no próximo vídeo. Mas o contrato dele tá acabando com o São Paulo, né? Não sei se é esse ano, o ano que vem. Mas ele não vai mais jogar pelo São Paulo, né? Foi emprestado de umas 3, 4 vezes aí, não vai ser utilizado, tá fora dos planos do Belgia, e vamos ver o que vai acontecer aí com ele, certo? Bom, vamos avançando agora e voltando aí no assunto Fluminense e São Paulo. Segundo o jornalista aí do Dazan, tá? Do Dazan, aí o Diego Marques, ele trouxe a seguinte informação. Além da anulação do jogo contra o Fluminense, o São Paulo pediu o afastamento definitivo de Paulo César Zanovelli de partidas que envolvem o São Paulo. Tá? Então, além do pedido de anulação que o São Paulo fez
no STJD ontem, que a gente já repercutiu sobre isso. O São Paulo também pediu aí o afastamento definitivo, né? Definitivo para o Zanovelli nunca mais apitar aí um jogo do São Paulo. E convenhamos, rapaziada, é a punição mínima que pode ter aí essa situação. Foi o que eu comentei com vocês aqui nessa semana, ó. Eu acho que não vai anular o jogo, mas se esse árbitro for banido do jogo do São Paulo, eu já fico satisfeito. Já fico satisfeito. Aí, esse Paulo César Novelli nunca mais pode apitar o jogo do São Paulo. Prejudicou ano passado contra o Fortaleza, prejudicou esse ano contra o Goiás, expulsando só os Beldinos na confusão depois do jogo, e fez aquela vergonha, aquele escândalo de erro direito contra o Fluminense, né? Só dele não apitar mais jogos do São Paulo, acho que já é positivo. Isso aí, acho que já é um ponto importante. Pelo menos eu já fico satisfeito aí, certo? Vamos ver o que vai acontecer aí. Certo, rapaziada? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.